Se você acha que ser usado por Deus é só altar, luz e gente chorando, então você ainda não conhece a verdadeira história de Kathryn Kuhlman. Hoje eu vou te contar tudo. Do nascimento, a queda, ao auge, a solidão, até o último suspiro dela. Kathryn Johanna Kuhlman nasceu em 9 de maio de 1907, numa cidadezinha chamada Concórdia, no estado do Missouri, Estados Unidos. Ela era aquela criança ruiva, magra, cheia de sardas, que cresceu numa casa cristã, mas nada pentecostal, nem carismática. O lar dela era bem rígido, tradicional. Não tinha essas manifestações sobrenaturais que depois marcaram a vida dela. Detalhe: Kathryn era considerada estranha desde criança. Tinha um jeito teatral, meio dramático, já chorava fácil e era extremamente emocional. Aos 14 anos, num culto simples numa igreja batista, ela teve uma daquelas experiências que marcam a vida. Ela mesma conta que foi naquele momento que o Espírito Santo a tocou de forma que ela nunca mais foi a mesma. Depois da conversão, ela se tornou uma adolescente que, enquanto os amigos estavam brincando, ela estava lendo a Bíblia e pregando para as paredes. Começou a viajar com a irmã e o cunhado, que eram evangelistas itinerantes. Ela carregava caixas, arrumava cadeiras, fazia tudo, até que um dia foi chamada para pregar de última hora. E ali, começou a nascer a Kathryn pregadora. Agora, a parte que muita gente esconde. Kathryn se envolveu com um homem chamado Burroughs Waltrip, um pregador, casado e com filhos. Ele largou a esposa, os dois se casaram em 1938. Resultado? Item amizades destruídas. Item igrejas fecharam as portas para ela. Item gente que antes dizia mulher de Deus agora dizia adúltera. Item rejeição geral no meio evangélico. Ela mesma disse depois: foi o maior erro da minha vida. Eu sabia que estava desobedecendo a Deus. O Espírito Santo se afastou de mim naquele dia. 6 anos depois, casamento acabou. Ela nunca mais casou. Nunca mais teve nenhum relacionamento amoroso. Depois do fim do casamento, Kathryn praticamente recomeçou do zero. Passou a viajar sozinha, sem patrocínio, sem convite de grandes igrejas, pregando para grupos pequenos. Foi nesse momento que os milagres começaram a acontecer de forma incontrolável. Pessoas começavam a ser curadas sem que ela sequer orasse por elas. Era só ela falar, e o ambiente mudava. O que ela carregava era algo que hoje o povo chama de atmosfera de glória. Mas naquela época, muita gente chamou de heresia. Na década de 50 e principalmente nos anos 60 e 70, Kathryn Kuhlman explodiu nos Estados Unidos. Auditórios lotados. Pessoas em pé por horas. Milagres documentados. Gente levantando de cadeira de rodas. Médicos atestando curas. Ela ministrava em Los Angeles, Pittsburgh e depois até em transmissões de TV. Mas o que o povo não via? Item antes de subir ao palco, ela chorava nos bastidores dizendo: Espírito Santo, por favor, não me deixe sozinha hoje. Item depois de cada cruzada, ela ia pro hotel e chorava até dormir de exaustão. Item fisicamente, ela estava sendo destruída por dentro, o coração falhando, mas ela insistia. Mesmo no auge, sabe o que rolava nos bastidores? Item Billy Graham levou anos para reconhecer publicamente o ministério dela. Item Oral Roberts tinha reservas sobre ela. Item muitos pastores diziam que ela era emocional demais, teatral, e que os milagres eram psicológicos. Alguns chegaram a acusar ela de feitiçaria. Ela enfrentava a dor de ver pregadores famosos fazendo piada dela nas entrelinhas. Mas ela continuava. A verdade nua e crua. Kathryn já estava com insuficiência cardíaca grave nos últimos anos. Mas ela não parava. Na sua última cruzada pública, em Los Angeles, 1975, ela mal conseguia ficar em pé. Precisaram quase carregar ela até o palco. 2 meses depois, em 20 de fevereiro de 1976, ela morreu durante uma cirurgia cardíaca. Sozinha, num hospital, com o corpo esgotado. Kathryn Kuhlman foi enterrada sem fama de Hollywood, sem glamour. Mas o impacto espiritual dela continua até hoje. Gente como Benny Hinn, Steve Hill, Reinhard Bonk e tantos outros, todos dizem: foi assistindo Kathryn que eu conheci a pessoa do Espírito Santo. O que ela deixou? Uma herança de glória e um exemplo de que a unção real vem com um preço real. Se você quer carregar a presença de Deus do jeito que ela carregava, prepare-se para ser rejeitado, para chorar escondido
e para morrer um pouco todo dia. Porque a glória de Deus custa tudo. Literalmente tudo. Quem quiser, que venha, mas venha consciente.